Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. Quem está feliz, diga glória a Deus. Os alegres, digam aleluia. Queria convidar a todos para estarmos em pés, juntos, para lermos a palavra de Deus e louvarmos a Deus por esta noite especial. Segunda-feira é praticamente o apagar das luzes, né, desse 34º Congresso de Missões. Amanhã ainda tem o culto de ação de graças, mas esta noite já é um ar de despedida daquilo que vivemos aí durante esses dias todos. Certamente todos nós tivemos em algum momento uma experiência particular com Deus. Estou muito feliz em estar aqui esta noite, ter a oportunidade. A gente que fica para o último momento, né? Ficamos aguardando aí, mas é bom porque fomos ouvindo muitos pregadores e fomos nos enchendo, nos preparando para este momento. Eu tenho ainda a responsabilidade de trazer aos senhores e senhoras uma palavra vinda dos céus. E antes de mais nada, com muita alegria, eu quero agradecer ao pastor Cisino Bernardino, sua esposa, missionária Moelba. Muito obrigado, pastor, por me permitir ainda mais uma vez aqui trazer a palavra de Deus. Estou completando hoje 13 anos ao lado do Senhor, pregando a palavra de Deus aqui neste grande congresso de missões. Também a toda a diretoria dos Gideões que aqui está, na pessoa dos nossos companheiros, pastor Wesley, sua esposa, pastor Eliel, que é um amigo que nós temos, sua esposa. Deus abençoe. Prazer também estar com a prefeita Luziela. Ela me disse desde o primeiro dia: que dia que o senhor prega, pastor? E ela ficou perguntando, eu disse: vou estar lá. E aqui ela está. Deus abençoe. Irmã Luzia, que é uma grande prefeita administrando essa cidade já pelo 2º mandato, e Deus tem abençoado em tudo. Pastor Alexandre, que aí está o fiel escudeiro, né? Sombra do pastor Cisino, que está sempre acompanhando seu avô e o auxiliando, sua esposa, enfim, a todos que aqui estão. Muito bom estar também acompanhado da minha querida esposa, que aqui está, como sempre, e juntos fazemos a obra de Deus. Deus abençoe, juntamente com meu amigo particular, pastor Charles Augusto, que é diretor do ministério do pastor Marco Feliciano, e também coordena o nosso ministério. Deus abençoe, pastor Charles Augusto. E aos meus muitos amigos que aqui estão, já eu vou tentar aí poder honrar cada um deles, e eu estou correndo para não atrapalhar o meu amigo pastor Carvalho Júnior. Você não começa a ficar me olhando bravo antes de eu começar a pregar, pastor Carvalho. Você dá risada e paz do Senhor aí. Nós vamos poder se ajudar já. Vamos tentar no máximo possível um ao outro ajudar. Pastor Carvalho Júnior é um amigo meu particular, está aqui acompanhado da sua querida esposa, e é um grande pregador da palavra, se não um dos maiores exegetas que eu conheço. E nós gozamos de uma amizade particular, e isso é muito bom. Há muitos anos, né, pastor Carvalho? Antes de pregar aqui, a gente já era amigo, e é uma bênção de Deus. Deus te abençoe. Vamos para a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a poderosa palavra do Senhor aqui esta noite? Eu queria convidar a todos para estar agora em atenção ao texto bíblico, no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 24, São Lucas capítulo 24, São Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, nós vamos ler este texto. Foi muito bom ouvir aqui hoje o pastor Samuel Gonçalves, que já pregou a palavra de Deus, pastor Elias Torralbo, que também já pregou aqui este dia, está com os meus amigos, pastor Alex Gonçalves, que aqui está, e os demais companheiros que aqui estão. Deus abençoe a cada um deles, Fabiano, enfim, ao meu querido amigo, pastor Eduardo Reis, que aqui está e veio nos honrar, e é um dos grandes mestres da palavra de Deus, um amigo que Deus me deu a esses dias, né, pastor Eduardo? Deus te abençoe. Pastor Alex Torquato, enfim, a todos.
Lucas capítulo 24, versículo 1 e o versículo de número 2. Nós vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 1, o versículo 2. E por que não lemos o versículo de número 3? Depois nós vamos ler o versículo 13 e 14. Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo de Jesus. Versículo 13: e eis que no mesmo dia, eu queria que todo esse lindo povo de Deus dissesse forte: no mesmo dia. 1, 2, 3. Iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quem pode dizer amém por esta palavra? Da forma que você está, pegue a sua Bíblia, coloque na cadeira, onde você puder colocá-la, debaixo do braço. Segure a mão do irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Aproveite, está um pouquinho frio, esquenta a mão ao lado do seu irmão. Levante a mão dele junto com a sua. Nós vamos fazer a Deus mais uma oração. Oração nunca é demais, é muito bom orar. E eu tenho certeza que os irmãos na nossa cidade, em Foz do Iguaçu, também estão orando por nós. No meu querido estado do Paraná, agora, as nossas muitas igrejas espalhadas em todo o estado, os irmãos em Cristo Jesus, que acompanham o nosso ministério, ao meu pastor presidente, pastor Isaías Cardoso dos Santos, que certamente também que está nos Estados Unidos em viagem missionária, está agora nos intercedendo, falei com ele hoje à tarde. Também ao meu amigo pastor Marcos Guzman e a missionária Vânia, que estão lá em Unilópolis, no estado do Pará, mandaram um abraço agora. Segure a mão do seu irmão e juntos vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo da minha vida. Obrigado por esta oportunidade especial de estarmos aqui reunidos. E esta noite, Senhor, eu lhe peço em nome bendito de Jesus, que o Senhor possa fazer o impossível tornar possível, o extraordinário de Deus nos alcançar, que algo grande, eterno, poderoso e maravilhoso venha sobre cada crente que aqui está. Os que ainda permaneceram na cidade pequenina de Camboriú e vieram esta noite na expectativa de ouvir a sua palavra, Senhor, certamente as caravanas que já foram, guarde cada uma delas a destino de suas casas. Mas os que aqui ainda estão, os muitos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, na internet, no aplicativo, no site, na rádio, na televisão, os que vão assistir este DVD depois, Senhor, eu lhe peço, eu lhe quero crer que esta oração já transportou as nuvens e chegou no céu. A mensagem pregada neste altar tem o poder de alcançar vidas, restaurar famílias, administrar sonhos que talvez tenham sido perdidos no caminho. E eu tenho, Senhor, a convicção da responsabilidade que está sobre a minha vida. Então eu lhe peço, Deus, neste período que eu tenho junto com o Senhor para manifestar sua graça através da palavra, use-me segundo a sua vontade, derrame sobre nós o seu Espírito, manifeste a sua glória sobre as nossas vidas, que o impossível de Deus torne possível. Pessoas que talvez estão aqui machucadas, feridas, cansadas, talvez angustiadas, outras que vieram aqui para celebrar alguma vitória em sua vida, não importa, todas as nossas expectativas serão supridas pela sua bendita presença. E eu tenho certeza, Senhor, nos 4 cantos deste ginásio, aonde a minha voz alcançar alguém, pela internet aqui dentro e lá fora, toque em cada crente, em cada vida, e manifeste o seu poder sobre nós, da planta dos pés ao alto da cabeça. Renova as nossas forças em o nome bendito de Jesus, porque amanhã, Senhor, quando deixarmos essa cidade, voltarmos para a nossa vida, nós vamos dizer em alta voz: recarregamos as nossas baterias espirituais. Mais uma vez nos Gideões Missionários ouvimos a voz de Deus: Satanás perdeu e os céus estão em festa. E para ter certeza, Senhor, que eu estou pregando para o povo certo, aonde a minha voz alcançar alguém, renova este crente esta noite. Não é daqui a pouco, porque daqui a pouco tem mais com o pastor Carvalho, é agora, é já. E quem acredita em oração de crente, levante a mão direita e dá um grito de glória para adorar Jesus que está aqui. Aleluia. Os que têm um assento, assente-se, e os que não têm um assento, fiquem em pé comigo, dando glórias ao nome de Jesus. O som não está como Gilberto deixa, meu irmão querido, ele não está prestando atenção. O som não está como Gilberto costuma deixar, tá difícil esse ano, hein?
falta grave, falta peso. Lucas capítulo 24, que acabamos de ler, é um dos textos interessantes, se não um dos mais conhecidos de todos nós, porque transcreve uma das muitas aparições que Jesus teve logo após a sua ressurreição. Lucas capítulo 24 é um texto que eu chamo de singular, pela importância que ele tem para todos nós que aqui estamos. Quem é amante da palavra, leitor bíblico e conhecedor dela, sabe que Lucas é o único dos 4 escritores dos evangelhos de Jesus que não teve o privilégio, senão também a grande dádiva de ter conhecido e andado com o Senhor Jesus. Mateus e João eram um dos 12, Marcos também não teve a oportunidade de andar com o mestre, mas o conheceu. Lucas, por sua vez, ele tem 2 dificuldades que faz dele um escritor extraordinário. A primeira dificuldade que Lucas tem é de não ter tido oportunidade de pegar na mão de Jesus, ter visto o rosto do mestre, ter dado um abraço nele. Lucas então não escreve o que viu, mas escreve aquilo que ouviu. Lucas tem uma segunda dificuldade: ele não é judeu nem hebreu. Todos sabemos que ele é o único não hebreu que escreve um dos 66 livros da Bíblia, porque os outros 39 autores tiveram uma descendência abraâmica. Agora, Lucas é grego, médico, estudou no Egito e por sua vez tornou-se moço de Paulo após conhecer o evangelho pregado pelo mesmo. Este moço chamado Lucas tem a oportunidade de escrever 2 obras no Novo Testamento que são chamadas de obras históricas, porque ele torna-se um historiador do Novo Testamento. Porque quando você escreve o que não viu, você não é uma testemunha ocular, você certamente é um historiador. Lucas, sendo um historiador, ele tem então a probabilidade, e se não também a vantagem, de se ater ou se apegar a alguns detalhes que os outros evangelistas não tiveram o cuidado, ou se não também o desejo de colocar em suas obras literárias. O primeiro desejo que Lucas tem é de colocar no seu livro o maior número de parábolas que Jesus escreveu ou pregou, e Lucas então, ao ouvir alguém comentar, transcreve no seu evangelho. Lucas também é quem cita algum número dos milagres que só no livro de Lucas estão inseridos. Por ser médico, ele também teve o cuidado de saber das muitas curas e milagres que Jesus realizou. Lucas também é o apóstolo, se não o escritor dos evangelhos de Jesus, que cita o maior número de personagens da história de Jesus. Personagens que antes de Lucas citar os seus nomes eram anônimos, mas através de Lucas tornaram-se conhecidos não só suas histórias, pastor Marcos Dias, mas também os nomes de cada um deles. Por exemplo, Lucas é quem cita o nome de quem ajudou Jesus a levar a cruz até o alto do Monte Gólgota. Lucas também é quem cita o nome de um dos discípulos que estavam nesta manhã de domingo andando da cidade de Jerusalém, se não também descendo da cidade de Jerusalém até a pequena, erma e inóspita, a pequenina cidade de Emaús. Lucas diz que um deles chamava-se Cleopas. Eu tenho certeza que Lucas não encontrou os 2, apenas um deles, porque se Lucas tivesse encontrado os 2, ele teria citado o nome dos 2 personagens que aqui estavam. Se não, você pode ler que em outras oportunidades Lucas sempre cita o nome de quem ele está se referindo. Por sua vez, eu creio que um dia Lucas pegou Cleopas, colocou ele numa cadeirinha de frente com ele e deve ter olhado dentro dos seus olhos e perguntado: eu quero saber, Cleopas, o que aconteceu naquela manhã de domingo, como vocês estavam e como Jesus se apresentou. Ele estava brilhando, ele flutuava, o rosto dele estava normal, o cabelo dele tinha mudado, as marcas da crucificação ainda estavam em suas mãos e seus pés. Como é que Jesus estava? Naquela manhã de domingo fazia frio, era calor, era inverno, primavera, verão, estava ventando, tinha muitas pedras no caminho. Qual a distância que vocês andaram? Quanto tempo vocês ficaram ao lado do mestre? Lucas então é muito detalhista e cuidadoso, e ele deixa algumas destas informações. Por exemplo, ele diz qual foi a distância que eles andaram: 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros da cidade de Jerusalém até a cidade pequenina de Emaús. Lucas também diz o tempo que eles caminharam, porque ele diz que eles saíram bem cedo, mas chegaram lá, já estava o sol se pondo, porque diz no final do texto que o dia já havia se posto e Jesus
passava como quem ia para mais longe, e então eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já passou o dia. E então Jesus entrou para ficar com eles. Então eles andaram aproximadamente 12 horas ao lado do mestre, em 11 quilômetros íngremes da cidade de Jerusalém até a pequenina cidade de Emaús. Quando eu comecei a minha fé, no início do meu ministério, estava ainda no seminário teológico, eu muitas vezes eu olhava para este texto e eu não entendia a atitude dos dois discípulos. Eu também não compreendia a forma e a maneira com a qual eles haviam se expressado a ponto de não ter conhecido o mestre querido. Eu também muitas vezes eu preguei até dizendo assim: se eu estivesse no lugar deles, eu teria agido completamente diferente. Aonde já se viu você ter andado 3 anos e meio ao lado do mestre e não ter reconhecido o santo Jesus, não ter percebido que era ele que lá estava? E eu até era alguém que dizia: esses homens agiram de uma forma errada, errônea, eles estavam com a sua fé completamente abalada. Mas uma das grandes dádivas que eu aprendi na minha vida é que quando um homem se torna grande no sentido de honestidade, de vida, de equidade, de moral, é que ele começa a reconhecer seus erros. E eu aprendi a reconhecer os meus erros, e quando eu percebo que eu estou errado, logo então eu tento ir a quem eu estava errado em relação a alguma pessoa, alguma opinião, alguma atitude, e eu procuro esta pessoa e digo: me perdoe, porque eu estava errado a seu respeito, pastor Fernando Peters, por exemplo. Eu vou até alguém e digo: eu estava errado. Agora, eu não tenho como fazer isto agora, mas quando eu chegar lá em cima no céu, só para ter certeza, tem alguém mais que vai para o céu aqui comigo? Deixa eu ver. Então, quando nós chegarmos lá em cima no céu, eu tenho a alegria e a hombridade de, depois de cumprimentar o Senhor Jesus, dar um abraço no mestre e dizer: muito obrigado pela minha vida, minha salvação, a minha família. Eu quero procurar pastor Ricardo Ítalo, pastor Moisés do Bom Samaritano, eu quero procurar este irmão chamado Cleopas, e quando eu encontrar ele lá no céu, eu vou dizer assim: irmão Cleopas, quem é que estava com você naquele dia? E então ele vai me andar pelo céu, e eu vou procurar o outro companheiro que estava com ele, pastor Nilton dos Santos, e quando eu encontrar este outro companheiro, os dois estiverem perto, eu vou dizer assim: me perdoe, eu quero pedir de coração perdão a você e perdão a você. Eles vão assustados, vão perguntar: mas por que você está nos pedindo perdão? Porque lá na terra, no início do meu ministério, eu fui muito crítico de vocês, mas um dia, quando na minha vida eu tive que sair da minha Jerusalém e descer completamente abalado, sem estrutura, sem saber para que rumo tomar, pensando em acabar com tudo, desistir de tudo, abandonar tudo e desistir do que Deus havia me dado, e eu fui descendo para o Emaús da minha vida. Aí então eu entendi vocês, porque falar de alguém é fácil, criticar alguém é moleza, colocar alguém nos seus faces fakes da vida é fácil para qualquer pessoa fazer. Difícil é passar por aquilo que alguém está passando, e só você e sua família sabe por aquilo que você já passou, ou está passando, ou ainda vai passar. E depois que eles me perdoarem, eu vou dizer: mas fiquem tranquilos, porque um dia humildemente eu fui diante da nação brasileira, aproveitando a grande envergadura dos Gideões missionários, e eu disse para todos eles que hoje eu me torno um apologista desses dois. Eu quero defendê-los, e eu quero dizer para os senhores e senhoras que eles agiram exatamente como eu teria agido, estando na possibilidade e na posição que eles estavam. E para poder entender isso, porque eu tenho apenas aqui um cronômetro, estava até me assustando com 25 minutos para que eu termine, então eu certamente, eu vou diante desse tempo que eu tenho, vou tentar usar a habilidade da oratória que Deus me permitiu ter, para poder entender e fazer você entender o que eu quero transmitir para o seu coração. Então vamos comigo. Para poder contar esta história e o que eles estavam passando, eu preciso fazer aquilo que eu chamo de montar o pano de fundo histórico, ou seja, o cenário bíblico do que eles estavam vivendo, e eu tenho que fazer isso em 3 aspectos: o aspecto social, político, o aspecto histórico e o aspecto religioso. Como eu faço isso? Fazendo isso, eu vou tirar você aqui hoje de Camboriú, deste lindo ginásio, e eu vou levar você comigo a 2000 anos atrás, e você em 25 minutos vai descer 12 horas com Jesus da cidade de Jerusalém até a pequena cidade de Emaús. Os que querem fazer essa viagem comigo para deixar Jesus alegre e o diabo preocupado, levanta a mão direita e dá um grito de glória para tremer esse ginásio aqui. Então vamos comigo. Jesus, quando foi enviado a esta terra, não foi algo aleatório, acaso, não, senhores e senhoras. Deus lá em cima no céu olhou para esta terra e disse assim: eu vou preparar o mundo, organizá-la para enviar
enviar meu filho Jesus a este mundo. E Deus tomou alguns cuidados. Por exemplo, ele preparou esta terra um profeta chamado Isaías, o profeta messiânico, que 700 anos antes de Jesus começou a profetizar nesta terra, dizendo que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e este filho chamaria Emanuel. Deus preparou um silêncio. 400 anos no período interbíblico não havia comunicação de Deus com a terra. Pastor Eduardo Reis, se o senhor estiver errado, me ajude. Esses 400 anos que não havia comunicação com a terra, nem por Urim, nem por Turim, nem por voz revelada, nem por palavra de profeta, não havia alguém que tinha a voz de Deus aqui na terra. Era mais ou menos assim. O filho dizia: pai, quem é que nós servimos? Que igreja a gente frequenta? Que Deus é o nosso? E o pai dizia assim: meu filho, nós somos crentes, servimos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí o filho perguntava: e aonde o nosso Deus fala? Esse é o problema. Ele não está falando há 400 anos, mas o teu pai contou que um dia o meu pai falou, e o pai dele também disse, porque o avô dele contou. O seu bisavô um dia disse que este Deus usou grandes homens no Antigo Testamento. Ele usou Abraão, Isaac, Jacó, usou profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Moisés, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Eliseu, Elias, Natã. Ele usou homens importantes como reis, como Davi, Salomão, Asa, homens que fizeram parte da história de Israel, como seus 15 juízes. Deus era um Deus que falava, mas agora ele não está falando. O filho dizia: está difícil entender, mas eu vou tentar acreditar, papai. E esta era a fé daquele povo. Deus não preparou só um silêncio de 400 anos, ele preparou também um idioma universal. Como hoje o inglês é falado em toda a terra, através de Alexandre o Grande, Deus espalhou o grego sobre toda a terra. E por quê? Porque através do grego o Novo Testamento seria escrito, e com a língua grega o evangelho alcançaria o maior número de pessoas em um menor tempo possível. Preparou um império chamado Roma. 73 a.C. invade a Judéia, coloca lá um grande rei chamado Herodes o Grande, e Herodes então faz uma aliança com a religião judaica. Sabendo da guerra dos Macabeus, ao invés dele fazer, pastor Eliel, outro motim dentro do seu reinado, ele aumentou os muros do templo, aumentou a capacidade dele para 4 vezes mais, deu liberdade para o povo, abriu as sinagogas e disse: pode ficar com o seu Deus e com a sua religião. Nós fazemos uma troca. Vocês adoram a Deus no sábado e vocês não me dão guerra para eu não ter problema com César. Só que eu quero uma coisa em troca: todo que entrar no templo e nas sinagogas, a gente manda a receita para César, e enquanto o dinheiro cair em Roma, não haverá problema, e vocês continuam com o seu Deus, e eu não tenho problema com César que está em Roma. Com isto a religião tornou-se um grande negócio. Preparou uma virgem chamada Maria e um arauto chamado João Batista, e quando tudo estava pronto, Paulo diz que na plenitude dos tempos, Jesus, nascido de mulher, aparece aqui na terra. E então o silêncio de 400 anos teria que terminar, porque com 30 anos, numa manhã de um dia comum, Jesus aparece às margens do Jordão para ser batizado por João Batista. E quando ele sai das águas, o silêncio da eternidade termina, e a voz de Deus, depois de 400 anos, é ouvida aqui na terra. E disse Deus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A partir dali, Jesus vai para o deserto ser tentado por Satanás 40 dias e 40 noites. E quando ele volta, ele vai passar por uma cidade chamada Caná da Galileia, aonde em João capítulo 2 diz que o primeiro milagre de Jesus acontece. É lá em Caná. Principiou Jesus os seus milagres em Caná da Galileia. E a química até hoje tenta entender o milagre de Jesus, porque ele operou um processo na química chamado de transubstanciação. O que é que ele fez? Ele trocou substâncias e ele transformou água em vinho, e a festa continuou. Maria, sua mãe, se assustou e disse: meu filho, eu nunca vi você fazendo isso lá na carpintaria de papai. E ele, a partir daquele momento, muda a expressão com Maria, e ele não chama ela de mãe, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? A partir de agora, eu não sou mais Jesus de Nazaré, filho de João e de Maria, de José e de Maria. A partir de agora, eu sou filho do Deus vivo, eu sou Jesus, o Cristo, e eu vim para mudar completamente a história da humanidade. Ele sai de Caná e começa seu ministério na região norte de Israel, num lugar chamado Galileia, onde eu via cidades mais pobres daquele lugar. E então Jesus, de cidade em cidade, de vila em vila, de lugar em lugar, começa a me mostrar para aquele povo que havia em um homem o que eles não tinham nunca visto em ninguém. Porque Jesus surge com 3 características que ninguém jamais teve aqui na terra. A primeira característica que só Jesus tinha é que Jesus
falava como ninguém jamais falou. Um dia ouviram uma ordem os soldados do Sinédrio, e alguém disse assim: vão por aí, procure onde Jesus está pregando, e aonde ele estiver espalhando suas heresias, vocês vão até o culto, prendam ele e tragam ele manietado. Soldados então apareceram na reunião, e diz a história que eles chegaram, era um culto mais ou menos como esse, sentaram no primeiro banco, quem sabe um tirou o elmo, a couraça, o escudo, a espada, a lança, colocou nos pés, e alguém assustado com aquela escolta sentou perto deles e perguntou: e aí, o que vocês vieram fazer aqui? Eles responderam: viemos prender o homem. Aí alguém disse: e aí, vai ser agora? Não, vamos esperar o culto terminar, para evitar confusão e problema por aqui. Alguém levantou, senta outro e diz: e aí, vão prender o homem? E eles responderam: daqui a pouquinho. E por que não vão prender já? Porque está muito gostoso ouvir esse homem falar. Ele fala de um jeitinho diferente, a gente vai continuar mais um pouquinho. Daqui a pouco alguém sentou de novo e diz: e aí, vão prender o homem? E alguém dizia: não, nós não vamos prender ele agora, vamos prender ele mais tarde. Daqui a pouco alguém passou de novo: e aí, vão levar o homem? Eu acho que não. Juntaram as armas e disseram: vamos voltar para casa. E não vão levá-lo não, porque ninguém na terra jamais falou como esse homem fala. Ele fala e nos convence, é uma coisa diferente. Mas Jesus tinha uma segunda característica que ninguém jamais teve aqui na terra. E que característica era esta, pastor Paulo Marcelo? Ele olhava como ninguém jamais olhou. Eu vou explicar. Jesus tinha um olhar diferente, porque um dia, pastor Wesley, trouxeram a mulher pecadora e alguém disse assim: ela tem que morrer, porque ela é adúltera, e a sua lei, a lei de Moisés, diz que ela merece apedrejamento, todos com pedra na mão e ira no coração. E Jesus não falava nada, ele escrevia na praia. Pastor Charles Augusto, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar: o que é que o senhor escrevia na praia aquele dia? Eu não sei, mas eu tenho a curiosidade de saber. Jesus escrevia na areia, e alguém dizia: por que ele está escrevendo e não fala nada? Mas quando ele levanta o olhar, aquela multidão começa a soltar as pedras, porque na troca de olhares ele estava dizendo, em outras palavras: eu sou santo, mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra, quem for santo aqui nesse lugar. E ninguém tinha coragem de atirá-la. Mas o olhar de Jesus não era só de confronto, o olhar de Jesus era de esperança. Pedro havia sido avisado: quando você estiver lá, 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Pedro estava esperando o momento, e de repente Jesus, após ser julgado, coloca a cruz nas costas. Pedro o havia negado, e diz a história que Jesus está saindo do julgamento e está subindo a via dolorosa, e na saída ele encontra Pedro, e ele não podia falar. E por que não? Porque senão ele feriria a promessa. Isaías 53 diz que como um cordeiro mudo, ele teria que subir até o alto do Gólgota. Ele não podia falar, mas como ele não podia falar, ele falou com o olhar, e ele olhou para Pedro, e quando ele olhou, Pedro chorava, Fabiano Barcelos, amarguradamente. E eu fiquei pensando: por que Pedro chorou? Será que alguém estava dizendo assim? Jesus estava dizendo: eu te avisei, Pedro? Não, nada disso. Jesus estava dizendo: calma, Pedro, eu estou te olhando com o mesmo olhar da primeira vez, eu te conheço, eu te avisei porque eu te amo, mas eu não vou desistir de você. Eu vou ali, vou morrer, mas daqui a 3 dias eu te encontro na praia, porque eu vou continuar a história que eu tenho. Não, você não está entendendo. Levante a mão direita, todos aqui nesse ginásio, faz dedinho de profeta assim, aponta para o narizinho de quem está do seu lado, à direita e à esquerda, olha para ele com a autoridade de Deus e diga: está desistindo de quem Deus não desistiu, está desistindo de você mesmo. Levanta a cabeça e volta a acreditar, ele não abre mão de você aqui esta noite. Ele tinha uma terceira característica que ninguém jamais teve aqui na terra, Silva. Jorge Silva. Ele falou abertamente que ele era o portador de esperança. Eu vou explicar. 400 anos ninguém a tinha. E quando ele surge nas terras da Galileia, Judeia, Samaria, aonde ele passava, ele dava para aquele povo que eles nunca haviam tido. O que era? Um futuro, uma esperança, algo que ninguém jamais teve a capacidade de transmitir. E por quê? Porque numa cidade uma mulher subia as ladeiras dela gritando e batendo no peito: bendito o Filho de Deus, glórias a Jesus de Nazaré,
bendito é o Filho de Deus. E alguém dizia: para essa doida. E alguém disse: para, mulher, está incomodando. Ela disse: eu não posso parar, porque lágrimas desciam, o brilho nos olhos tinha, e o sorriso na boca. E alguém disse: por que você não para? Porque 12 anos eu gastei tudo que tinha, mas um dia eu toquei nas orlas do vestido desse Jesus, e por ele eu fui curada. Outra, numa cidade chamada Naim, andava abraçada com um menino, e quando ela surgia, alguém dizia assim: deixa a doida passar. Deixa a doida passar, porque o filho morreu, ela dá formal para ele, não quer enterrar. E alguém criou coragem, chegou perto do menino, tocou no pulso, o pulso pulsava, o coração batia, o pulmão esvaziava e enchia, a respiração, a coloração dos olhos. E alguém disse: tu não é defunto. E o menino chorando disse: fui, mas não sou mais. Como assim? Deitado num caixão, descia as ruas de Naim à morte, mas na porta da cidade entrava a vida. O enterro parou, eu estou vivo, Jesus me deu esperança, e as coisas vão continuar. Na porta do tanque em Betesda, em Jerusalém, um moço carregando uma cama. Alguém dizia: larga a cama. E ele dizia: não largo. Larga, não largo. Larga, está cheirando mal, o couro e a corda e a madeira estão corroídos. Larga ela. E ele dizia: não posso largar. E por quê? 38 anos essa cama me carregou, mas Jesus me deu esperança. Eu carrego a cama, porque eu estou andando para a glória dele. E as notícias iam correndo. Jesus já passando de cidade em cidade, de vila em vila, e agregando seus seguidores, porque o pai dizia para o filho: nós vamos andar com ele. Como assim? Vamos vender a casa, o cavalo, o camelo, o jumento, vamos investir tempo, saúde, vida, história. Por quê? Porque esse homem tem o que nós nunca tínhamos: esperança. A esperança nele era colocada em alguns aspectos. Primeiro, uns tinham uma esperança militar, diziam: ele vai fundar um exército, ele vai ser como um grande general, como foi Josué. Vamos afiar as armas e vamos contra Roma. Outros diziam: não, a esperança que ele está nos dando não é uma esperança militar, é outro tipo de esperança. Ele será como um diplomata, como Esdras e Neemias. Vai sentar o pastor Alex Gonçalves com César e vai dizer: já está bom, o império está bem, mas nós queremos nosso pedacinho de terra para evitar a guerra. Outros diziam: não, a esperança que ele tem não é para cá. Ele vai dar uma ordem, anjos vão descer do céu, vão vir para a terra, vão vencer Roma e vão dar a liberdade que nós precisamos. E outros diziam: não, a esperança dele não é daqui, é de lá. Ele vai abrir os céus, nosso reino será lá em cima. João e Tiago vão sentar ao lado dele e nós teremos esperança. Com tudo isso, um dia ele passou em Emaús, e 2 discípulos que lá estavam, ao ouvir falar dele, foram conhecê-lo, e olharam para ele e disseram para a família: esse é o homem que com 5 pães e 2 peixes alimenta a multidão, nós vamos segui-lo. E lá vão eles, seguindo ele. E a cada milagre, a cada dia, a cada manifestação de poder, eles diziam: chegou a hora, é o homem, está perto da nossa salvação e redenção. Seremos um povo livre, teremos a nossa paz, Roma vai deixar nossa terra. Jesus criou neles o que eles não tinham: uma expectativa, um futuro, algo que tinha como poder de tirar deles força, coragem. Eles acordavam dizendo: está mais perto, a nossa vitória está chegando. Tanto é verdade que quando Jesus surge no alto do monte, montado em um jumentinho, ele vai descendo em direção à cidade de Jerusalém. E quando ele vai descendo, 2 multidões se formam. Levante a mão direita todos para me ajudar. 2 multidões se formam. Folhas de oliveira e linhos foram colocados no caminho, e todos, quando ele ia passando, gritavam: bendito o que vem em nome do Senhor. Você pode fazer comigo? Vamos lá. Você pode gritar mais forte. Ele vai passando. Urabashuri kamandarabashandarabahai. Urabashuri kamandarabashandarabahai. Ele vai passando, e o pai pegava o filho e colocava nas costas e dizia: filho, olhe para essa cena. Essa cena vai ficar gravada para toda a eternidade, e você vai contar para os seus filhos, para os seus netos. Aleluia. Jesus vai surgindo. Tudo que eles tinham como esperança estava lá. Seus seguidores eram como nômades,
com barracas, se acampavam. Às vezes Jesus não tinha como andar. Mateus diz que a fama dele tinha corrido por toda a Síria, por toda a terra. Ele tinha, às vezes, para poder pregar, ele tinha que subir no barco, se distanciar da terra, para poder falar com o povo. Tocavam, apertavam, queriam vê-lo, chegar perto dele. Só que de repente, na sexta-feira, uma semana praticamente depois dele entrar triunfante em Jerusalém, um filho puxa a capa do pai e diz: pai, me explica, não era ele que nos deu esperança? Não era ele que prometeu um futuro? Não era ele que disse que ia libertar Israel? Mas agora, papai, tem uma coroa de espinhos na cabeça dele. As mãos e os pés estão perfurados, as costas estão dilaceradas e sangue está correndo do lado direito. Água e sangue estão sendo derramados. Pai, me explica, não é ele que quebrou o silêncio do céu e falou conosco? Não é ele que disse que a nossa história não terminaria aqui, mas nós estaríamos com ele aonde ele estivesse, e ele nos levaria para outro mundo? E o pai dizia: eu não sei o que te explicar, eu não sei, porque eu não estou entendendo nada. E vinha outro correndo e disse: está ficando pior. Por quê? Porque não foi só ele que morreu, Judas já se matou, Pedro está doidão lá na praia, tirou a roupa e está andando nu, Mateus voltou para a cobrança de impostos. E André e Felipe foram tentar comprar o barco de volta. E nós? Vocês? Volta de onde vocês vieram. E lá vão eles, descendo para Emaús. Nós acreditamos nele. Eu acreditei nesse sonho que ele me deu. Eu vendi um carro para gravar esse CD e ninguém comprou. Eu fiz de tudo, eu larguei o emprego para ir lá para os Gideões e até agora Deus não falou comigo. E agora? E eles iam descendo e dizendo: mas foi bom enquanto durou. Esperávamos que fosse ele, acreditávamos nele, depositamos tudo que tínhamos nele. E eles estão descendo, pastor Clébio Bandeira. E quando eles estão descendo com o pior sentimento que o ser humano pode viver. Pergunta forte: qual, pastor? Você pode fazer melhor? 1, 2, 3. Que sentimento é este? É o sentimento da frustração. Jó diz que a frustração dói nos ossos. A ciência diz que a frustração gera doenças psicossomáticas que pode gerar um câncer. Eles geraram tudo que tinham, eles uma expectativa e agora estão frustrados. A gente pode se frustrar em 2 aspectos: ou frustramos com alguém, ou nos frustramos com nós mesmos. Eu podia ter feito diferente, eu podia ter acreditado, ousado, investido, ido, tentado, não ter aceito aquela proposta, ou ter abraçado aquela outra. Nós nos frustramos com as pessoas. Eu explico. A cada 4 anos no Brasil, daqui a pouco vai ser de 5 em 5 anos, mas a cada 4 anos no Brasil, a gente se enche de esperança, porque eu queria morar naquele programa eleitoral, país lindo, sem recessão, sem inflação, segurança, médico, mas a realidade é outra, e a gente se frustra. Nós nos frustramos com as amizades. Ele entrou na tua vida, ela entrou na tua vida, você abriu sua intimidade, sua casa, seus sonhos, deu a senha do seu celular, deu a senha do seu Facebook. Ela entrou na tua vida e tirou seu esposo, e agora você que está sozinha. Ele entrou na tua vida e foi embora com a amizade, mas antes de ir embora pegou o dinheiro emprestado, e o dinheiro nunca mais vai voltar. Você se frustra nos relacionamentos. Você investe sua beleza, sua juventude, você deu seu corpo de uma jovem, de um jovem, para ele, para ela, acreditou nele, acreditou nela. Mas um dia, depois que o primeiro bebê veio, o terceiro, o segundo, seu corpo não é mais o mesmo. Você abandonou seus sonhos particulares, a faculdade, o concurso público, para cuidar de um lar e de um filho. É muito nobre, é lindo, se não fosse trágico o que está passando na sua vida. Porque 20 anos depois ou 30,
Você está sendo trocado ou trocado por alguém muito mais jovem, e tudo que você investiu na sua vida não valeu nada, porque você está frustrada e frustrado, e então você está descendo para Emaús. Você se frustra na sua vida particular, nos seus sonhos, na sua profissão. 4 anos, 5, fazendo essa faculdade, sol, chuva, a mensalidade que atrasa, você vai passar na roleta, e alguém diz, não pode passar, está atrasada, e você tem que se explicar com o reitor, e a cada dia, naquela chuva que você sai de lá, você diz, mas vai valer a pena, mas você se formou, e você se formou, mas está trabalhando num emprego que não é seu, porque o mercado está saturado, e você pensa, eu errei no quê? Você se frustra com a igreja, porque isso aqui é muito bom, não é um mar de rosas. E tem gente que vai aceitar Jesus, então eu vou explicar logo como funciona aqui. Nós somos como uma grande família, uma agremiação. Nós temos aqui nossos probleminhas. Um quer um departamento, outro quer outro. Um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo. Um quer tocar, o outro quer cantar. Nós temos nossos problemas. Mas no dia 28, 29 a gente começa a pedir perdão, porque dia 1º tem que tomar a Santa Ceia. E a vida continua. Você se frustra com os homens, com os líderes, com o pregador, com o pastor, com o papa, com o padre, com o cantor. Nós nos frustramos, porque a gente impressiona-se com alguém, com o talento que ele tem, e você acredita no que ele falou, no que ela falou, e nós somos homens, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu sou Paulo Marcelo, porque se eu fosse perfeito, Deus não precisaria existir, mas como eu sou Paulo Marcelo, Deus tem que existir, e quando Ele existe, e eu erro, a glória sempre será dele, porque Ele é eterno, e eu não. Nos frustramos. Ninguém se assusta, eu vou falar nessa câmera, mas eu vou responder teologicamente, porque eu sou responsável. Nos frustramos com Deus. Pastor, isso é loucura? Não. É que você não tem coragem, mas já teve vontade de ir lá no fundo da tua casa e gritar: aonde o senhor estava quando meu filho morreu de acidente? Aonde o senhor estava quando eu saí daquele laboratório com aquele exame de câncer? Aonde o senhor estava quando aquele portão bateu e quem eu amo entrou naquele presídio de segurança máxima? Aonde o senhor estava quando aquele caixão descia? Aonde o senhor estava quando eu enterrei meu filho, minha filha? Aonde o senhor estava? E eu respondo: ele estava no mesmo lugar que está, e ninguém de lá tira ele. Ele estava em seu trono de glória. Porque o que acontece na terra não é culpabilidade de Deus. O que acontece na terra é culpa do pecado. Deus fez a terra perfeita e colocou o homem e a mulher, mas o pecado entrou aqui. O que passamos é responsabilidade do nosso pecado e não culpabilidade de Deus. Deus nos deu o direito de escolher o que queremos. Eles estão descendo, Elias, e um está dizendo para o outro: e agora? E vocês dois que me ajudaram, Senhor. Eles vão descendo, desce devagarzinho, e eles falando para o outro: o que vamos dizer em Emaús? O que vamos dizer em Emaús? O que o nosso sogro vai falar? O que nosso sogro vai falar? O sogro disse que eu não quero trabalhar. O sogro disse que eu não quero trabalhar. E agora? E agora? Como é que nós vamos explicar? Como que nós vamos explicar? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Andando com ele. Acreditando nele. Sonhando com ele. Sonhando com ele. E agora? E agora? Acabou. Acabou. Mas de repente, que perguntas são estas que falais pelo caminho? E por que estáis tristes? Urabashuri kamandarabashandarabahai, alabashuri kamandarabashai. Hoje ele vai entrar na tua casa. Hoje ele vai partir o pão dentro da tua casa. Hoje você vai reconhecer ele.
Hoje Ele vai pegar na tua mão e vai dizer: está chorando adiantado, não terminou nada, eu estou vivo, o ministério está vivo, a tua chamada está viva, tua família está viva, teu casamento está vivo, tua história está viva, teu sonho está vivo. Só quem acredita, sai dessa cadeira, dá um salto para adorar, dá um salto para adorar, dá um salto para adorar. Levante a mão direita para o céu, todos de pé, a esquerda para o céu. Chacoalha assim para mostrar que você está vivo. Dá um grito para chegar lá na sua cidade. Levanta as duas mãos para os céus. Eu vou perguntar só uma vez: quem tem promessa de Deus, dá um glória a Deus aí. Então me escute, quem tem promessa sabe o que é que eu estou pregando aqui hoje. E eu vou explicar só uma vez, porque é todo mundo inteligente. Porque quem fica na segunda-feira já ouviu todo mundo desde semana passada, já está preparado para o que vai ouvir aqui agora, né, pastor Wesley? Então só uma vez, quem vai sair de Camboriú, não para descer para Emaús, mas para voltar para Jerusalém e contar para todo mundo que o que você pensou que acabou, não acabou não, está melhor do que nunca. Eu vou dizer 1, eu vou dizer 2, eu vou dizer 3. No 3 você vai tirar o pé do chão, vai dar 3 pulos pro alto e 3 gritos de glória. Quem está preparado? É 1, Lamachandarabahai. É 2, o Idecanto, Idebiachandarabahai. É 3, tira o pé do chão, salta para adorar, salta para adorar, salta para adorar. Pastor Ivan da Morim. Mão direita lá em cima, mão esquerda também, a direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Chacoalha esse crente, mas chacoalha até ele ficar incomodado. Chacoalha ele forte, igual eu vou fazer com o pastor Alexandre assim. E diga para ele: reage, reage. Quem disse que acabou? Quem disse que terminou? Reage, 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 reage. Meu Deus, meu Deus. Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Levanta a tua mão em direção à tua casa. Tenta imaginar, eu não sei onde é que fica. Quem está no computador, na internet, levante a mão em direção à sua casa. Isso, olha que coisa linda. E diga forte, mas tem que gritar: lá em casa, hoje vai ser o local da ceia, porque Ele está entrando na minha casa, está partindo o pão, meus olhos vão voltar a ver Ele, eu vou voltar a reconhecer a voz dEle, eu vou voltar a acreditar no que Ele me prometeu. A partir de hoje eu volto para Jerusalém, eu volto para Jerusalém. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, abra a boca para adorar, depois eu continuo. Se você se sentir constrangido, não precisa fazer. Mas se não houver constrangimento, pegue na mão de quem está do seu lado.
Disse. Pega na mão de quem está do seu lado. Levanta a mão dele a meia altura assim, pastor Travasso. Abre aí agora. Assim, ó. Faz, mexe. Pastor Eduardo Reis, olha essa aqui agora, pastor Fernando Peters. Um homem que Deus usou de uma forma extraordinária. Era sábado, né? Domingo, eu fiquei sabendo. Chacoalha, diga assim. Diga forte. Era domingo. Forte, diga. Era domingo. Mais forte. Era domingo. Prefeita Luzia. Era domingo. Que dia era? Missionária Samanta, era domingo. Pastor Jefinho, era domingo. Alessandro, era domingo. Amanda, era domingo. Marisa Oliveira, era domingo. Mas eles só sabiam falar da sexta-feira, Juliana. E por quê? Porque quando a gente se frustra, quando a gente perde, pastor Carvalho, quando termina, quando a gente se abala com uma situação, pastor Alexandre, a gente quer fazer o quê? Desistir de tudo e voltar para o passado. Porque o corpo deles estava no presente, mas a alma estava no passado. Chacoalha quem está do seu lado, diga: eu não sei o que é que foi a sexta-feira da sua vida. Eu não sei qual foi o teu dia terrível. Eu não sei o que é que te entristeceu. Qual a notícia? Quem é que te ligou? Quem é que te humilhou naquele dia? Quem é que bateu aquela porta? Quem é que pisou, te amassou? Quem é que disse que você não sai mais dessa quadra, mano? Diga, mas tem uma coisa. Hoje chegou alguém aqui que vai te tirar da sexta-feira e vai te levar pro domingo. Hoje você vai ver. Levante as duas mãos para o céu, solta a mão do seu irmão. De 2 em 2, de 3 em 3. Fica de frente com quem está do seu lado, mas não encosta na pessoa. Levanta as duas mãos, enquanto a minha Marilza de Oliveira se aproxima aqui. Levante as duas mãos. Olha nos olhos dele, nos olhos dela. E você vai dizer forte, mas tem que dizer com uma expressão, porque Deus vai te usar como um profeta. Alabashuri kamanda labahai. Ni kondebre ashandarabahai. Urabash. Alabashandarabahai. Levante as duas mãos. Urabashandarabahai. Olha nos olhos dele, nos olhos dela. E diga bem, mas tem que ser forte. Diga: na sua vida tem um quarto escuro que há muito tempo ninguém entra lá dentro. Dentro deste quarto tem um baú lacrado e trancado, as 7 chaves. Tem poeira em cima dele, as dobradiças estão enferrujadas. Você não deixa ninguém entrar lá, nem você tem coragem de voltar lá. Mas nesta noite há uma luz entrando nesse quarto escuro. Alguém que não precisa pedir permissão para ninguém entrou lá dentro agora. Já soprou a poeira de cima dele. As ferrugens estão sendo quebradas. As chaves estão abrindo o baú. Ele está abrindo ele. Lá dentro está a sua sexta-feira. Lá dentro está aquele dia que dói até hoje. O dia que aquela foto foi tirada. O dia que aquele caixão desceu. O dia que aquela postagem foi ocorrida. O dia que aquele oficial de justiça bateu na tua porta. O dia que o teu carro que você trabalhava foi levado. O dia que você foi despejado daquela casa. O dia que seu ministério parou. O dia que alguém disse acabou. O dia que aquele telefone tocou. E aquela notícia que dói até hoje está tocando no seu coração. Diga: tem alguém que está entrando aí e ele está tirando o que está doendo em você. Tudo que você viu naquela sexta-feira vai começar
começar a pagar, vai terminar, vai ser excluído da tua vida. Olha para ele e diga: tira essa roupa de luto da tua vida, rasga essa foto de ex, deleta esse número, tira esse contrato, acaba com essa recordação. Passou, acabou, sai dessa sexta-feira. Chegou a hora do domingo, chegou a hora do domingo, chegou a hora do domingo. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Dá um abraço deste crente, depois Amanda Ferrari, depois Marielle. Abraça esse crente, abraça esse crente. Adore, adore, adore. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar.